Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil, nós estamos de volta, é mais um Néder especial. Hoje nós temos dois assuntos muito importantes para trazer para você. Daqui a pouco você verá uma reportagem que fizemos na cidade de Águas de São Pedro, a estância turística de Águas de São Pedro. Fizemos ali uma entrevista com o prefeito João Vitor Barbosa. Sabe por quê? Águas de São Pedro foi eleita, em pesquisa do Instituto Áquila e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a primeira cidade em gestão do estado de São Paulo e a quarta do Brasil. E, obviamente, liderando também a nossa região metropolitana. Parabéns ao prefeito João Paulo Barbosa. Parabéns a vocês de Águas de São Pedro, com uma administração muito bem feita por parte do prefeito João Vitor. Águas de São Pedro, eleita a primeira em gestão no estado de São Paulo e a quarta em gestão no Brasil. E comandando também a nossa região metropolitana, hein? Que tem Piracicaba como cabeça, mas é Águas de São Pedro que tem o prefeito com a melhor gestão da nossa região e também do estado. Hoje nós estaremos recebendo aqui o presidente da Academia Piracicabana de Letras, Vitor Pires Venckovski. Nós vamos falar a respeito de um projeto sensacional que mobilizou toda a cidade de Piracicaba, o projeto Viajando na Leitura, que trouxe a inovação das geladeiras literárias. É uma coisa muito legal que você vai ter hoje a oportunidade de relembrar aqui no programa, você que já viu pela cidade, e se você ainda não conhece esse projeto, é a oportunidade de você conhecer uma realização muito bacana do Instituto Histórico e Geográfico como parceiro, mas foi uma realização da nossa Academia Piracicabana de Letras, comandada pelo Vitor. A partir de agora, aqui no nosso Néder Especial. Fique ligado, o programa está começando agora. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. E nós vamos para Águas de São Pedro. Você conhece Águas de São Pedro? Além das águas medicinais, a estância é rica em eventos, lazer e possui uma gastronomia de dar água na boca. O calendário anual permite atrações o ano todo. E não há um fim de semana que a avenida principal da cidade não esteja lotada. O comércio é um shopping a céu aberto e cheio de atrativos, com uma diversidade de estilos e de alta qualidade. Quem caminha pela charmosa Avenida Carlos Mauro tem a sensação de contemplar um jardim repleto de flores e ar puro vindo do bosque que rodeia a cidade. Com clima aprazível e muito verde, Águas de São Pedro tem atrativos turísticos para todas as idades, proporcionando paz e diversão a todos que a visitam. Desde o início de sua história, uma cidade projetada sob influência europeia para melhor receber turistas e veranistas, além de acolher carinhosamente todos que desejam passar o restinho de seus dias neste cantinho do paraíso. Águas de São Pedro espera por você. Venha viver essa experiência. Como você já viu nas imagens de abertura dessa reportagem, nós estamos aqui na estância de Águas de São Pedro e a nossa conversa vai ser com o prefeito João Vitor Barbosa. Estamos aqui na prefeitura, em seu gabinete. É um momento muito especial que nós estamos fazendo essa visita aqui, porque Águas de São Pedro, na pesquisa feita pelo Instituto Áquila e pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, é a primeira cidade do estado de São Paulo em gestão e a quarta do Brasil. E na região metropolitana de Piracicaba, Águas de São Pedro lidera, mostrando aí toda a sua força. Prefeito João Vitor Barbosa, um prazer tê-lo aqui no programa, obrigado por nos receber. Como é que está a sua
alegria em ver que esse trabalho da sua gestão, da sua administração, da sua equipe, do seu plano de governo, está dando bons frutos e está trazendo aí a cidade, a Estância de Águas de São Pedro, a um patamar de relevância nacional. Bom, primeiramente agradecer a presença de vocês aqui em Águas de São Pedro, é um prazer recebê-los, a todos que nos ouvem, nos veem aqui no programa, é um prazer estar com vocês junto aqui na TV Ativa, e é uma felicidade você poder ver realmente quando se planta, colhe, né? Ninguém faz nada sozinho, nós temos uma equipe muito coesa, o grupo de secretários, os funcionários, todos que direta ou indiretamente nos ajudam a fortalecer a gestão, e a gente fez um trabalho muito firme para investimentos na cidade, recuperação turística, né? Fortalecer o turismo da cidade, investimentos em geral, desde a recuperação dos nossos pontos turísticos, investimentos na cidade como infraestrutura. Nós estamos fazendo o máximo que a gente pode para aproveitar o nosso potencial, fazer com que o nosso potencial seja alavancado, que é o turismo. Águas de São Pedro não tem outro tipo de renda, ela vive exclusivamente do turismo, que a gente não tem indústria, não tem, por exemplo, zona rural, então a gente depende exclusivamente do turismo e óbvio que também dos nossos moradores que estão aqui com a gente e nos ajudam a fazer a cidade crescer. Um trabalho muito bem desenvolvido, mantendo primeiro essa estrutura tradicional e ampliando isso, mantendo as coisas em alta. É um trabalho importante esse de você manter o funcionamento das coisas, manter a reestruturação dessa tradição que já existe aqui, né? Águas de São Pedro tem história, né? Ela foi uma cidade planejada. Quando você vai lá para o projeto original, você analisa que ela foi feita em curva de nível, coisa que não se utilizava na época, né? A estrutura de escoamento, o escritório do Saturnino de Brito. Então a gente tem que aproveitar essa história, aproveitar esse planejamento que foi feito e melhorar. A ideia não é mudar a cidade, e sim aprimorar a sua capacidade. Né, buscar aumentar a quantidade de leitos para recepcionar pessoas, aumentar a quantidade de atrativos turísticos e melhorar, principalmente, né, os que a gente já tem. Então, assim, o nosso trabalho, assim que nós assumimos essa gestão, eu, antes de assumir a prefeita, estava como secretário de saúde, peguei o início da pandemia e no primeiro ano de mandato, como para muitos prefeitos, aqui foi muito difícil. Só que acredito que, para nós, um pouco mais, né? Como algumas instâncias turísticas que vivem exclusivamente do turismo, porque quando eu não tenho outro tipo de renda, eu tenho que fechar a cidade, eu também não tenho arrecadação. Então, o primeiro ano foi da gente fazer milagre, né? E correr atrás do prejuízo. A gente teve que tomar medidas duras com relação à Covid, fechar a cidade, foi uma delas, mas depois desse primeiro ano de recuperação, que foi 2021, já em novembro, quando o comércio começou a poder ser reaberto, a gente já buscou a iniciativa privada, que mesmo também, depois de ter passado dificuldade, porque se você também não tem gente, você não vende, acreditou na proposta da administração e nos ajudou a investir primeiro no nosso Natal Iluminado, né, a primeira edição dele. E a gente já fez um projeto grande que em 2021, pós-pandemia, a gente já conseguiu colocar aí muita gente na cidade e movimentar. Após isso, a gente fortaleceu as estruturas, conseguiu fechar a conta de 2021 e já fortalecemos toda a estrutura interna. Contratação de pessoal a partir de 2022, reestruturar pontos que eram necessários na administração para agilizar procedimentos de compras, toda a parte nossa da legislação, né, procuradoria, ajustar as secretarias para a gente começar a atender. A gente ainda está em fase de adaptação, porque, querendo ou não, o primeiro ano, como eu disse, foi de pandemia, a gente conseguiu trabalhar na prática um ano, né, foi o ano de 2022. Agora é fazer efetivamente o calendário nosso anual de eventos ser executado. A gente aumentou muito a quantidade de eventos. Para você ter uma noção, em 2023, nós só temos 2 finais de semana que não tem atividade que a prefeitura vai fazer na rua. Tudo a gente vai ter vários eventos. A gente acabou de encerrar o Festival de Verão. Aliás, em janeiro, dia 7 de janeiro, a gente finalizou o nosso Natal Iluminado. Já começamos na semana seguinte o nosso Festival de Verão, que encerrou agora dia 29. Agora a gente tem nos próximos 2 finais de semana 2 pré-carnavais na cidade e carnaval. E depois tem um monte de eventos que eu também não vou lembrar de cabeça. Para vocês terem uma noção entre eventos grandes, atividades diretas e indiretas, porque a gente também vincula atividades esportivas na cidade que podem ser utilizadas pelo morador e pelo turista. Nós temos mais de 700 atividades durante o ano. E o carnaval aqui é tradicional também, né? Vem muita gente para cá. Com certeza. Nosso carnaval é o carnaval família. Aquele projeto que dá certo, você tem que investir. Então, esse é um exemplo. O Carnaval Família de Águas de São Pedro, onde você pode trazer o seu filho, poder
andar com ele na rua tranquilamente, banho de espuma, rede hoteleira toda adaptada para receber bem o turista, é tudo na Avenida Central nossa, então é tudo muito fácil acesso, restaurantes, a gente tem uma capacidade gastronômica também fantástica, e tem aqui hotéis que são referência, como o Grande Hotel, que é uma referência para o país, né? Uma faculdade de gastronomia, uma das melhores da América Latina, se não a melhor. Então a gente tem um potencial fantástico, a gente tem investido muito nessas parcerias para que tudo ocorra muito bem e a gente possa te receber bem. Então, vocês estão convidados a vir para Águas de São Pedro, conhecer nosso calendário e aproveitar porque está cheio para vocês. Números mais ou menos de turistas para o final de semana aqui, você tem uma ideia, prefeito? A gente trabalha em números médios de umas 10 mil pessoas em finais de semana finais de semana comuns, e quando são feriados, né, finais de semana que tem feriado prolongado, a gente chega a trabalhar aí em torno de 20 a 25 mil pessoas. Por exemplo, um exemplo do Natal iluminado, a quantidade de movimento que a gente fez, considerando o mês de novembro, que a gente iniciou dezembro até 7 de janeiro, a gente trabalhou com um número de 300 mil pessoas em Águas de São Pedro. Imagina um município que tem 4.500 habitantes, né? O volume que a gente traz de pessoas é muito grande. E óbvio que a gente também tem que ter capacidade estrutural, de saúde, de coleta de lixo. Então, quando a gente pensa, está trazendo gente, a gente está trazendo, e isso reflete lá na frente a nossa capacidade de captar mais impostos, né? Porque a pessoa acaba gastando aqui, o ISS a gente arrecada mais, o ICMS também é reflexo na venda de produtos. Mas, em contrapartida, a gente também tem que investir mais em infraestrutura, em manutenções, limpeza, né? Tudo tem uma demanda, mas graças a Deus, cada centavo que a gente está investindo em turismo está refletindo na nossa capacidade de administrar. Para você dar uma noção, quando a gente assumiu na pandemia, o nosso orçamento veio em 27 milhões de reais. Ele já veio mais baixo porque a arrecadação caiu em função do período de pandemia. E a gente teve que fazer todo um trabalho para se recuperar, para conseguir pagar todas as dívidas, porque 27 milhões é abaixo da expectativa para o ano. A gente já conseguiu entregar 2021 com 32 milhões de reais. E esse orçamento já foi encaminhado como para 22. E 22, de previsão de 32, a gente entregou com 44 milhões de reais. Então a gente está conseguindo, com o investimento na veia do turismo, recuperar a parte econômica e poder investir também em outras áreas. Agora, o prefeito João Vitor Barbosa é um prefeito de destaque nacional. A Águas de São Pedro é a primeira em gestão no Brasil, aliás, a quarta em gestão no Brasil, a primeira em gestão no estado de São Paulo, primeira na região metropolitana, não é? E quando se fala, poxa, é a quarta do Brasil e a primeira de São Paulo, já se destaca a figura, queira ou não, do prefeito, do João Vitor Barbosa. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória política, da sua idade, como é que você começou a pleitear a política, como é que isso surgiu na tua vida? Olha, a política, eu posso falar que é como se fosse um mosquitinho que foi ali, picou, e depois que eu conheci, né, o potencial que a política pode trazer para a transformação na sociedade, foi onde eu me empenhei. Eu morei praticamente minha vida inteira aqui, eu tive só 3 anos fora da cidade, em função do trabalho do meu pai, e quando a gente retornou com 10 anos de idade, meu pai comprou um bar aqui na avenida. E a Câmara Municipal era de frente com o bar da minha mãe. E eu ia para a Câmara Municipal e comecei a assistir às sessões de Câmara. Comecei a me interessar sobre o assunto. Na época veio um deputado para cá fazer uma visita e começou a discutir com os vereadores, e eu com 10, 11 anos, discutindo no meio dos vereadores junto com o deputado que precisava ajudar a cidade, né, que a gente tinha muita coisa para mudar. Isso foi me despertando o interesse político, né? Depois de um certo tempo, acho que 12 ou 13 anos de idade, o presidente da Câmara da época me deu um título de vereador mirim, porque eu não saía da Câmara também, né? A gente acabava me enchendo o saco da turma lá, vamos, precisa disso, aquilo, né? E isso cada vez mais foi me despertando a atenção sobre o assunto. Disputei Grêmio Estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil, tanto na municipal quanto na estadual, e fui candidato a vereador, daí a primeira vez com 17 anos. Esse é um tópico à parte até, porque com 17 anos o pessoal falava assim, não vota nesse menino, você vai perder o voto. 17 anos não pode ser candidato. E eu fui lá até o STF e encaminhei um e-mail solicitando, TSE, né, que é o eleitoral, e solicitei para eles um parecer se eu poderia ou não ser candidato, e de lá veio um documento que informava que eu precisaria ter 18 na data da posse. Então eu saí fazendo campanha com um papelzinho na mão, falando, não, eu posso ser candidato, pode votar que eu posso ser candidato. E na época, salvo engano, acho que eu fiquei em 15º,
votado, elegiam 9, né? Não me elegi num primeiro momento, mas o prefeito da época me deu a oportunidade de começar a trabalhar na prefeitura. Então, dali eu já fui para a Secretaria de Saúde, aliás, fiquei um mês na Secretaria de Turismo, mudei depois desse um mês para a Secretaria de Saúde, comecei como digitador, e em 4 anos fui para coordenador, assessor de secretário, e depois fui candidato a vereador e me elegi com 22 anos daí, né, 21 para 22, me elegi a vereador, fiquei no mandato por 4 anos como vereador, já numa segunda opção, lá para os 26, já me lancei como pré-candidato a prefeito, disputei uma prévia, não ganhei as prévias, bem na realidade eu empatei na prévia, e o critério de desempate era a idade, o mais velho levou, e ainda assim quem foi candidato se elegeu e me convidou para assumir a Secretaria de Saúde, porque eu já tinha uma experiência na saúde. Então, mesmo eleito vereador, porque daí eu voltei e me candidatei novamente a vereador, fui reeleito, e ele me convidou para assumir a pasta da saúde, fiquei 4 anos à frente da pasta da saúde, e aí com meus 30 para o 31, fui candidato a prefeito e me elegi, agradecendo aí a toda a população que acreditou, e a gente tem que ter resultado, buscar esses resultados, porque a população acreditou. Né, ela deu o voto de confiança, né, porque é muito difícil da população acreditar até pela idade. As pessoas falam, será que esse menino não é muito novo? Né, será que ele vai dar certo? Será que ele vai fazer certo? Então, assim, uma pré-avaliação, um pré-julgamento, que é natural também, é em função da idade. Mas, aos poucos, a gente conseguiu ir demonstrando que idade não é sinônimo de incompetência, e sim, ao contrário, se você busca o caminho correto. Me formei em Direito, busquei alguns cursos curtos de especialização na administração pública, um pouco de contabilidade, um pouco de administração pública, e hoje a gente está podendo aí gerir a cidade, acredito que, em suma, a gente está tendo a confiança da população para poder trazer esses resultados. Uma bela história, até porque essa de que você disputou a primeira eleição com 17 anos, pouca gente sabe, mas é 18, sim, mas no dia da posse você já teria 18, sim, então foi permitido você disputar com 17. Foi no dia 9 de outubro. Né? Então, sendo antes da data da posse, que seria 1º de janeiro, eu teria 18, né? Só que a eleição era antes do meu aniversário. Né? Se não me engano, acho que era dia 3 de outubro, eu fazia aniversário dia 9, então eu teria que ter 18 para a diplomação, que seria para assumir a cadeira no dia 1º de janeiro. Então eu tinha e aí pude concorrer. Legal, muito boa essa nossa entrevista, vale pela sua história muito também, né? Pela sua vocação política, é indiscutível. Muita gente diz que política é destino, eu acho que é mesmo, né? Eu acredito, viu? Eu acredito. Até porque se eu me visse com 10 anos de idade, um pouco antes de a gente retornar para a cidade, eu era um rapaz tímido, quieto. Né? E depois que comecei a acompanhar a Câmara Municipal, me despertou um outro João Vitor que eu mesmo não conhecia. Né? Eu me vejo hoje gravando aqui com vocês e não me imaginava poder falar no microfone, né? Tremia, não falava. Então, o tempo é o senhor da razão e aos poucos a gente vai se adaptando ao destino que a gente tem. Prefeito João Vitor Barbosa, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu que agradeço, e uma coisa que eu quero destacar, né? A gente está indo bem. Erros acontecem em toda a gestão, em toda a empresa pública, a gente tem que ressaltar a coisa boa, e aquele negócio, tem que estar disposto a também dar um passo para trás quando estiver errado, para corrigir. A gente está aqui para trabalhar em função da cidade, nem todo dia a gente acerta, mas o que importa é correr atrás para acertar. Você conhece Águas de São Pedro? Além das águas medicinais, a estância é rica em eventos, lazer e possui uma gastronomia de dar água na boca. O calendário anual permite atrações o ano todo e não há um fim de semana que a avenida principal da cidade não esteja lotada. O comércio é um shopping a céu aberto e cheio de atrativos, com uma diversidade de estilos e de alta qualidade. Quem caminha pela charmosa Avenida Carlos Mauro tem a sensação de contemplar um jardim repleto de flores e ar puro vindo do bosque que rodeia a cidade. Com clima aprazível e muito verde, Águas de São Pedro tem atrativos turísticos para todas as idades, proporcionando paz e diversão a todos que a visitam. Desde o início de sua história, uma cidade projetada sob influência europeia,
para melhor receber turistas e veranistas, além de acolher carinhosamente todos que desejam passar o restinho de seus dias neste cantinho do paraíso. Águas de São Pedro espera por você. Venha viver essa experiência.